A cada página, a partir de agora, você preste atenção e, evidentemente, qualquer pergunta, qualquer dúvida que vocês queiram, fiquem à vontade, tá bom? Então, veja só inicialmente. Como eu falei, né, os recursos naturais é tudo aquilo que a natureza nos propicia. São todas as riquezas que nós temos que é tirada da natureza. Pode ser a questão da água, pode ser a questão de recursos com relação à questão da exploração mineral. Então, tudo isso faz parte da questão da riqueza que a natureza propicia para que o homem se beneficie dela, tá certo? Porém, dentro desse texto, desse capítulo 7, eu quero abordar para vocês a questão específica da água. Como a água está dividida no nosso planeta? Gente, preste muita atenção. O nosso planeta ele é constituído basicamente de 97,5% de água. Preste atenção. 97,5% o nosso planeta é constituído de água. Só que esses 97,5% é constituído por água salgada, que são as águas oceânicas, aquela água imprópria para o consumo humano. Então, por aí você tira a importância da água no nosso planeta, tá certo? Por quê? Porque o que é que sobra para o homem utilizar, né, em seu benefício próprio, para a nossa sobrevivência, né? Nós sabemos que nós não conseguimos viver sem água. Então, queridos, como está distribuído essa questão da água doce no planeta? Então, nós já vimos que 97%, 97,5% da água do planeta é água salgada. O que sobra de água doce é apenas 2,5%. Então, é isso que nós temos no planeta de água doce. O nosso planeta é constituído somente de 2,5% de água doce, certo? Então, por aí você tira que a água do nosso planeta, ela é pouca. E o pior de tudo, elas são mal localizadas, ou seja, ela não é de fácil acesso, ela é de dificílimo acesso. Para você ter uma ideia, desses 2,5% de água doce que existe no planeta, 30,1% são de águas subterrâneas. 68,7% são de águas glaciais. Como assim, Sérgio? Preste atenção. 30% águas profundas, águas que estão abaixo aqui de onde nós estamos, né? Muitas delas são estudadas, classificadas como sendo aquíferos, ou seja, são reservatórios de águas subterrâneas. Então, 30% de toda a água doce do planeta, elas são águas subterrâneas, tá? De dificílimo acesso. Para piorar, a maior parte de água doce que existe no planeta, 68,7% dessa água doce do planeta, ela se encontra em regiões glaciais, nas geleiras, de um modo geral, ou seja, de também muito difícil acesso. Então, para vocês terem uma ideia, o que foi que nós falamos até agora, que 97,5% das águas do nosso planeta são águas oceânicas, água salgada, água imprópria para o consumo humano, certo? 2,5% apenas de água doce, de água própria, propícia para o consumo humano, ok? Só que, queridos e queridas, destes 2,5%, ela está distribuída de forma desigual pelo planeta. Por exemplo, nós temos áreas, continentes que são riquíssimos, por exemplo, a América, o Brasil principalmente, Estados Unidos, Canadá, esses países, eles têm grandes reservas de água doce. Mas, em compensação, se você pegar a África, por exemplo, a África tem gravíssimas dificuldades em conquistar esse mineral, ou seja, não tem praticamente água doce. Se tem, é no percentual muito pequeno. Então, olha, preste atenção. A água doce do planeta só existe 2,5%. E essas águas, elas são mal distribuídas e de difícil acesso, tá certo?
30% águas subterrâneas, águas que estão no interior da Terra, certo? 68,7% de áreas geladas, né, nas chamadas geleiras, e somente 0,4%, 0,8% de outras fontes, tipo superficial, na atmosfera, permafrost, que são formações que você não precisa se aprofundar nisso agora. Você só tem que saber que a água do planeta ela é mal distribuída, tá certo? Apesar de ter pouca água, mesmo assim ela é mal distribuída pelos continentes. Por exemplo, o continente americano ele é muito rico em recursos hídricos, que é a questão da água, e o continente africano, por exemplo, é um continente que apresenta gravíssimas dificuldades com relação à falta de água. Então, a água doce é pouca, difícil acesso e mal distribuída. Nunca esqueçam desses detalhes, tá certo? Então, o que é que nós poderemos ver mais? Por exemplo, a água é considerado um bem renovável, ou seja, ela está sempre se renovando, tá certo? Mas nós devemos levar em consideração o seguinte: a água, sim, é um bem renovável. Ela se renova a cada ciclo, né? Ela não para de se renovar. Por isso que ela é chamada de renovável, porque ela sempre está se renovando, tá certo? Então, o que é que eu queria falar sobre essa questão? O homem vem utilizando cada vez mais a água, tá certo? E, por exemplo, a indústria, por exemplo, a agricultura, a pecuária, essas questões, estas profissões, tá? Que o homem tem, que o homem faz, ele cada vez mais ele gasta água, tá certo? E, consequentemente, muitas dessas águas que ele passa a consumir cada vez mais, muitas vezes ela volta para a terra poluída, tá certo? E isso muitas vezes faz com que haja preocupação com que essa água poluída ela chegue de um certo modo a se misturar com a água limpa, e isso pode gerar problemas com relação ao futuro, tá certo? Então, uma coisa que vocês têm que ficar atento é a este detalhe: a água é um bem renovável, porém, como ela é muito mal utilizada pelo homem, principalmente pela indústria e pela agricultura e pecuária, né, que os gastos são excessivos, então a água ela continua se renovando, mas o homem está gastando muito mais do que necessita. E isso quer dizer o quê? Que a água está se renovando, sim, mas de uma forma mais lenta. Isso pode prejudicar alguma coisa no futuro? Claro que sim. A maneira que você retira mais do que o que você coloca, há uma tendência natural de desgaste, tá certo? Então, essa primeira página, eu queria mostrar para vocês essa questão da distribuição da água no planeta, certo? Vamos passar para a segunda tela. Por exemplo, veja como está a distribuição de água doce na superfície do mundo. Esses dados, esses gráficos, ele é muito bom justamente por isso, porque ele dá a oportunidade de você conhecer como está distribuída a questão da água doce no planeta por país ou por continente. Para você ter uma ideia, a Ásia é considerado o continente que tem a maior distribuição de água doce superficial no mundo, 32%. Tá certo? Segundo lugar, desculpa, a Ásia, 32% em segundo lugar. Em primeiro lugar, aparece a América, com 46% da distribuição de água doce superficial no mundo. Então, para vocês terem uma ideia, os dois continentes mais ricos nessa questão de água doce é a América, com 46%, e a Ásia, com 32%. Aí segue, né, logicamente, a África, vejam, né, apenas 9% a África tem, a Europa, 7%, Austrália e Oceania, 6%. E para você ter uma ideia, dentro desse potencial de água doce do nosso planeta, você está vendo aí que o Brasil sozinho, ele possui aproximadamente 12% de toda a água doce do planeta. Então, você retira, você imagina, você coloca o Brasil como sendo um dos países mais ricos do mundo em potencial de água doce. Nós temos, sim, grandes reservas de água doce. Então, nós temos águas de rios, nós temos águas profundas, né, águas subterrâneas. Então, o Brasil é considerado um dos países mais ricos do mundo nessa questão de água doce. Então, por aí você tira de toda a água doce que existe no planeta,
12% está aqui no Brasil. Certo, gente? Então, esses dados é muito interessante, que é para você saber como é feita a distribuição da água, como ocorre essa distribuição da água, como a água ela vem sendo utilizada no nosso dia a dia, tá certo? É para vocês conhecerem melhor um pouquinho mais sobre essa questão da água doce do planeta. Esse gráfico que eu trouxe aqui para vocês agora, ele trata-se do uso da água doce no Brasil. Então, para vocês terem uma ideia, 69% de toda água utilizada no Brasil, ela vai para a irrigação. Então, a irrigação, ela é responsável por 69% de toda a água usada no Brasil. Então, para você ter uma ideia, eu vou falar bem pausadamente, bem devagar, que é para isso ficar na sua memória. 69% do uso da água no Brasil, ela vai direto para irrigação, para agricultura, tá certo? E se você levar em consideração também que a agricultura aqui no Brasil, ela geralmente está associada à pecuária, agricultura e pecuária. Aí você acrescenta mais 11% que está aí na criação de animais. Então você pega 69 mais 11, dá quanto? Então, aproximadamente 80% de toda a água utilizada no Brasil, ela vai para a irrigação ou para a criação de animais, tá certo? Então, a agricultura e a pecuária juntas, elas somam 80% do uso da água no Brasil. É por isso que muitas vezes não que eu seja contra, né? Eu tenho a minha opinião pessoal e, evidentemente, eu não posso falar em sala de aula porque é minha opinião pessoal. Eu prefiro falar na sala de aula que está no contexto dos conteúdos. Mas, muitas vezes, a gente escuta, né? Os comerciais, a mídia, de um modo geral, eles colocam use menos água, tá certo? Vamos economizar água. A água é um bem que pode se acabar, que não pode, que é um recurso renovável, mas as pessoas dizem, né? Então, vamos economizar água, tal, como se nós, pessoas, seres humanos normais do campo e da cidade, fôssemos responsáveis pelos maiores gastos de água no mundo, no Brasil, de um modo geral. E não é verdade. Por quê? Porque, para você ter uma ideia, olhem no gráfico aí, consumo humano, campo e cidade, somente 13% do uso das águas no Brasil, tá certo? Então, somente 13% do consumo de água no Brasil é feito através do consumo humano, logicamente, do campo e da cidade, certo, gente? Então, é o seguinte, vocês estão vendo que a água no Brasil, de um modo geral, ela é distribuída desta forma que vocês estão vendo. 69% vai direto para a irrigação, né, para a agricultura. 13% é o nosso consumo humano, tá certo? 11% para a pecuária, a criação de animais, e 7% para a indústria. Então, é assim que está distribuído o uso da água no Brasil, tá certo? Então, gente, esse capítulo que vocês estão acompanhando, que caracteriza o capítulo 7 do seu livro, tá bom? Que estamos falando sobre a questão dos recursos hídricos e dos recursos naturais. Vamos passar mais uma página e eu gostaria de dizer para vocês o seguinte: as águas dos rios, de um modo geral, elas se apresentam fundamentais, porque grande parte das águas dos rios ela é utilizada justamente para quem? Para a agricultura, para a pecuária, para o consumo humano. Muitas vezes os próprios rios eles são utilizados para a navegação, tá certo? Que é a chamada navegação fluvial. Então, nós vamos ver agora algumas características da importância dos rios, né, na questão do nosso dia a dia, da nossa sobrevivência. Por exemplo, os rios é um dos principais agentes modeladores do relevo da Terra. Ou seja, o rio, ele modela a face da Terra por onde ele passa, né? O caminho que os rios fazem, né? Os meandros que os rios fazem, eles vão abrindo espaço, eles vão abrindo
caracterização do relevo, logicamente, eles vão modelando as formas de relevo pré-existentes. Então, os rios, eles também passam a ser caracterizados como um agente modelador do relevo. E a maneira com que ele abre seu caminho, com que ele abre seu espaço, com que ele faz o seu curso, ele vai estar beneficiando muitas e muitas e muitas profissões, tipo os ribeirinhas, tá certo? A população ribeirinha que vive às margens dos rios, a agricultura, a pecuária. Então, os rios ele têm uma importância muito grande na questão da sobrevivência, principalmente do homem e, logicamente, dos animais. Uma das características importantes da água, nem poderia deixar de ser, né? Segundo item aí, é um recurso natural básico para a vida. Nós sabemos, né, que a água ela é essencial para a vida. Não existe vida humana, né, sem água. Então, a água é um recurso natural básico para a vida, tá certo? Abastecimento de água para o homem, logicamente, também caracteriza, né, a importância da água dos rios, porque elas servem, o homem se aproveita das águas dos rios para fazer os abastecimentos, né, para colocar, muitas vezes, eles fazem os reservatórios como cisternas, né, que é a captação de água das chuvas, de um modo geral. Então, o homem ele utiliza as águas dos rios também como fazer os seus próprios reservatórios, porque em períodos de secas eles vão ter que utilizar aquelas águas, tá vendo? E como eu tinha dito também, os rios, além de todos esses outros itens que eu já mencionei aqui para vocês, eles também servem para a navegação. No caso do Brasil, a navegação fluvial, lembre-se de uma coisa, navegação marítima, o próprio nome está dizendo, né? É a navegação feita pelos mares, pelo oceano. A navegação fluvial é a navegação feita através dos rios, ok, gente? Então, no caso do Brasil, os rios também são beneficiários direto, né, para a questão de quem dá navegação. O que seria o transporte de mercadorias de uma região para outra através dos rios, tal. Só que a navegação fluvial no Brasil, preste atenção nesse detalhe, viu? Só que a navegação fluvial no Brasil, ela é pouco utilizada. Por quê? Porque grande parte dos rios brasileiros, eles apresentam quedas d'água. Eles apresentam as famosas cachoeiras. Então, devido às cachoeiras, devido às quedas d'água, chamados rios de planalto, isso acaba dificultando a navegação fluvial no nosso país. Tá certo, gente? Então, preste atenção nesse detalhe. O Brasil tem navegação fluvial? Tem, porém pouco utilizada, porque os nossos rios, a sua maioria, são rios de planalto. Isso dificulta a navegação. Mas, Sérgio, tem algum rio de planície no Brasil que facilita a navegação fluvial? Tem. Por exemplo, o maior rio do mundo, que se encontra aqui, grande parte dele no território brasileiro, que é o Rio Amazonas. O Rio Amazonas é um rio de planície. Então, por ser um rio de planície, o Rio Amazonas, ele é um rio propício para a navegação fluvial. Tanto é que você, né, vê sempre as reportagens de televisão, os filmes que falam de Amazônia, eles sempre aparecem o quê? As embarcações, né? Sempre aparecem aqueles barcos, né, fazendo o transporte de pessoas, o transporte de cargas e mercadorias, transportes ilegais, né, que nós sabemos que existem também. Então, o Rio Amazonas é o maior exemplo no Brasil de um rio navegável, de um rio que tem por ser de planície, apresenta trechos longos de navegação fluvial. Mas a maior parte dos rios brasileiros apresentam dificuldades de navegação fluvial porque eles são rios considerados de planaltos. Entenderam, queridos e queridas? Navegação fluvial no Brasil, ela existe, mas é pouca. Por quê? Porque os rios brasileiros predominantemente são rios de planaltos e isso acaba dificultando a navegação. O rio Amazonas é um rio de planície e isso facilita demais a navegação. Tá bom, gente? Então, vamos para mais uma tela. Olha, eu queria que vocês aprendessem uma coisa bem importante. Eu vou passar para vocês algumas características da questão dos rios, ainda falando sobre os rios. Então, você veja o seguinte, o que você,
não pode deixar de saber com relação à questão de rios. Por exemplo, quando nós estamos falando dos recursos hídricos do mundo, e agora eu estou dando uma ênfase ao Brasil, né, falando dos recursos hídricos do Brasil, nós deveremos levar em consideração o seguinte: a hidrografia brasileira, os rios brasileiros, você já sabe que o Brasil é o país mais rico do mundo em potencial de água doce. De toda a água doce que existe no planeta, 12% estão no território brasileiro. E a vantagem do Brasil é que essa água que nós temos, ela é de fácil acesso. Graças a Deus, o nosso país é um país tranquilo nessa questão de facilidade de conseguir esse recurso que é a água. Então, enquanto o mundo inteiro vive com problemas de água doce, o Brasil é considerado o país mais rico do mundo neste segmento mineral, tá certo? Que é a água. Então, como nós estamos abordando dentro desse capítulo o tema recursos naturais, domínios naturais e recursos hídricos, então, quando eu terminar essa aula de hoje, você, como eu falei, deste capítulo eu não vou cobrar, tá certo? Vou cobrar apenas que você faça, você não vai fazer aquelas atividades que eu cobrei, não, porque nós já vamos iniciar o terceiro bimestre, tá certo, gente? Então, o que é que vai acontecer? O que você vai fazer neste capítulo 7 vai ser apenas o exercício, que provavelmente nós iremos fazer a correção. Porque hoje eu vou concluir esse assunto, tá certo? De recursos hídricos, e na aula de amanhã eu já quero começar o capítulo 8, que é para a semana que vem a gente já começar com o livro do terceiro bimestre, tá bom assim? Então, queridos e queridas, vamos lá. Bem rapidinho, vou fazer um questionamento para você. Se você não quiser responder, não tem problema. Se você quiser responder, parabéns para você. A água é considerada um recurso, um bem renovável ou não renovável? Quem é que responde para mim? Ele é renovável. Ela é considerada um bem renovável. Muito bem. A água doce do mundo, nós temos no planeta quantos por cento de água doce? 2,5. 2,5% de água doce. Essa água doce, ela é bem ou mal distribuída pelo planeta? Mal distribuída. Mal distribuída. Nós temos continentes que são considerados ricos em recursos hídricos, tá certo, gente? E nós temos continentes, como tipo a África, considerados países literalmente pobres na questão de água, devido à sua localização e devido às questões climáticas, tá bom? Então, graças a Deus que vocês estão acompanhando direitinho, né? Deixa eu fazer outra perguntinha aqui. Qual, dentro do território brasileiro agora, né? A água no Brasil. Quantos por cento de água doce nós temos no Brasil? 39%, se eu Não, não me engano. no Brasil. De toda a água doce 12. Isso. De toda a água doce proveniente que nós temos no mundo, 12% está no território brasileiro. Também as nossas águas são no caso específico do Brasil, além de nós termos os maiores recursos hídricos do mundo, em torno de 12%, a água doce no Brasil ela é facilmente aproveitável, já que no mundo a água ela é de dificílimo acesso. Ou elas estão em áreas glaciais, né? Áreas lá nos polos, que o homem praticamente é quase impossível de chegar lá, ele só pode chegar através de tecnologia. E outra questão que nós podemos dizer que a outra parte de água doce que existe também no mundo são as águas profundas, né? As águas subterrâneas, também de difícil acesso. Então, essas informações eu queria passar para vocês hoje. Eu ficaria muito feliz se vocês realmente tivessem, e pelo que eu estou vendo, graças a Deus, vocês estão participando muito bem. Eu gostaria que vocês tivessem o conhecimento disso que eu acabei de falar para vocês, tá bom? Desses dados estatísticos, dessa divisão, se a água é bem ou mal distribuída, né? Se a água é essencial para o nosso consumo, nós sabemos que sim. Então, evidentemente, eu queria falar para vocês agora algumas pequenas definições, coisas que talvez vocês, durante a sua vida estudantil, você tenha ouvido pouco falar
nisso que eu vou dizer agora para vocês. Por exemplo, o território brasileiro, já vimos, né, que é um território rico em recursos hídricos, né, na questão de água, porém nós devemos saber o seguinte: as águas do Brasil, as águas dos rios do Brasil, preste atenção, as águas dos rios brasileiros, elas ocorrem, tá, a partir de 3 pontos. Todas as águas que existem no território brasileiro, elas começam a existir a partir de 3 pontos. Acompanhe comigo aqui na leitura, onde diz aí, ó, divisores de água. Aí diz, ó, são elementos geográficos que distinguem 2 ou mais bacias hidrográficas. Destaque para 3 divisores de água, lembram? Dentro do território brasileiro, nós temos 3 pontos principais onde os rios começam a correr, onde os rios começam a fazer o seu curso, que é, quais são os 3 pontos principais? Cordilheira dos Andes. Aí você já pode criar uma dúvida aí na sua cabeça. Poxa vida, Sérgio, a Cordilheira dos Andes no Brasil, logicamente que nós não temos a presença dessa formação de relevo no território brasileiro. No Brasil, nós não temos a presença da Cordilheira dos Andes. Mas, preste bem atenção, o maior rio do mundo, que também corta grande parte do território brasileiro, ele tem sua nascente no país chamado Peru. E no Peru, ele tem ali na nascente do rio Amazonas, vou repetir, o rio Amazonas tem sua nascente no Peru, na base da Cordilheira dos Andes. Então, como ele passa grande parte dele dentro do território brasileiro, então, o início do rio Amazonas, muita gente pensa que é no Brasil, tá? Mas, logicamente, você, nosso querido aluno do primeiro ano, você sabe que não. O rio Amazonas, ele corta grande parte do território brasileiro, tá certo? Mas ele não é um rio genuinamente brasileiro. Para você ter uma ideia, ele nasce na Cordilheira dos Andes, no Peru. Então, ó, o principal rio brasileiro, onde tem divisores de água, ele começa a existir a partir da Cordilheira dos Andes. E nós temos também o Planalto das Guianas e o Planalto brasileiro. Então, queridos e queridas, preste atenção, isso vai servir muito para você no segundo e terceiro ano. Quais são os 3 principais divisores de água no Brasil? De onde nascem os principais rios brasileiros, a partir de 3 pontos. Cordilheira dos Andes, Planalto das Guianas e Planalto brasileiro. Tá? Então, a partir desses 3 pontos, nós temos a nascente dos principais rios do Brasil. Então, uma coisa que você deve saber é onde diz aí, divisores de água. Como é feita a divisão das águas do Brasil? Então, a divisão das águas do Brasil, elas ocorrem a partir de 3 pontos específicos. A Cordilheira dos Andes, que é a nascente do rio Amazonas, o Planalto das Guianas, ou Guianas, você prefere chamar como quiser, e o Planalto brasileiro. Então, nós temos aí os 3 principais divisores de águas do Brasil, onde nascem os principais rios brasileiros. Tá certo? Deixa eu falar mais uma coisa para vocês. Aí nós temos aí bacia hidrográfica. O que seria uma bacia hidrográfica? Queridos e queridas, prestem muita atenção, é muito fácil. Se tivesse na sala de aula, eu estava desenhando isso no quadro para vocês e vocês iriam entender com a maior facilidade. Uma bacia hidrográfica nada mais é, nada menos é do que um conjunto formado por quem? Por um rio principal, tá? Toda bacia hidrográfica tem que ter o seu principal rio, o seu rio principal, tá? E durante o percurso desse rio principal, tá? Ele acaba recebendo água de outros rios menores, chamados de afluentes. Então, no curso que você pode caracterizar... Estão vendo essa imagem que eu coloquei agora para vocês? Estão vendo? Sim, Ok. sim. Então, isso aí é o exemplo da bacia hidrográfica do rio Amazonas. Tá vendo? Essa linha vermelha caracteriza o rio Amazonas.
Essas linhazinhas azuis são chamados afluentes do Amazonas. São chamados também de subafluentes, rios menores que jogam água dentro de rios maiores que jogam suas águas dentro do rio principal. Então, essa imagem que você está vendo, nada mais, nada menos é do que uma bacia hidrográfica, um conjunto formado por um rio principal. Aí você diz, mas é só da Amazônia, Sérgio? Não. No Brasil, por exemplo, existem várias bacias hidrográficas, tá certo? Eu estou mostrando essa porque essa é a principal. Isso aí, o que eu estou querendo que você saiba aí é somente uma definição de bacia hidrográfica, um conjunto formado por um rio principal, seus afluentes e subafluentes, ok? Vamos voltar para a nossa telinha. Então, você já sabe agora o que é uma bacia hidrográfica. Outra coisa que nós deveríamos saber são esses dois nomezinhos que vão aparecer aí na sequência. Exorreica e endorreica. Queridos e queridos, o rio, você sabe que todo rio tem a sua nascente, tá certo? Ele nasce de algum lugar, tá certo? Então, ele tem a sua nascente, ele segue o seu curso e ele vai ter a sua foz. Então, nascente, onde o rio nasce, foz, onde o rio termina, tá? Então, durante esse percurso dos rios, nós podemos ver essa questão dos regimes dos rios. Por exemplo, tem rio que nasce, logicamente, com perdão da redundância, né? Ele vem aqui da sua nascente, ele nasce aqui na sua nascente e ele segue o seu curso até chegar no oceano. Quando ele chega no oceano, ele chega na sua foz. Então, este regime é chamado de sistema de drenagem exorreica. Exorreica é quando o rio ele atinge o seu objetivo final, que é o oceano, tá certo? E o que é a endorreica? Endorreica nada mais é do que quando o rio ele não chega ao seu percurso final, ele não chega até o oceano, ele acaba desaguando num lago, numa lagoa, tá certo? Então ele não chega diretamente até o oceano. Então, olha, preste bem atenção a essa questão do sistema de drenagem dos rios. Ele é exorreica quando chega até o oceano. Ela é endorreica quando ela não chega até o oceano. Ela tem outro destino final, que pode ser um lago, pode ser uma lagoa, tá certo? Então, ó, esses dois sistemas, exorreico é quando as águas do oceano atingem o seu objetivo, ele chega até o oceano. Tá certo? E a endorreica é quando ela não tem o seu objetivo final, o oceano. Ela acaba desaguando em um outro ponto e não chega até o oceano, tá bom? Então, aprendendo hoje, sistema de drenagem exorreica, quando as águas atingem seu objetivo final, que é o oceano, e o sistema de drenagem endorreica, que é um sistema de drenagem que um rio acaba chegando ao seu destino final, porém não no oceano. Pode ser num lago ou numa lagoa. Olha, e para finalizar a nossa aula de hoje, tá? Vou mostrar para vocês como acontece essa questão da foz do rio. A foz, quando o rio chega ao seu final. Existem, queridos, 3 tipos de foz, 3 maneiras com que o rio pode chegar ao seu ponto final. A foz do tipo estuário, que é essa que vocês estão vendo aí, tá certo? O rio vem seguindo seu curso normal, chega no final aqui no oceano, ele joga suas águas no oceano. Esse sistema que vocês estão vendo aqui, ó, sem nenhuma grande abertura, do jeito que ele vem, ele joga suas águas. É um sistema chamado de estuário. Porém, quando o rio vem chegando no seu curso final, ele abre vários canais, tá vendo aqui, ó, como se fosse um garfo, tá certo? Então, ele abre-se em diversos canais. Inclusive, dentro desses canais, pode ocorrer o surgimento de várias ilhas. Por exemplo, a ilha do Marajó, na região do Amazonas, é uma ilha fluvial, é uma ilha proveniente de um rio e não de um mar. Tá certo? Então, quando ele tem essa parte final aberta assim, em vários canais, era chamada de delta. Mas aí eu disse, Sérgio, a foz dos rios podem ser de 3 tipos, né? Estuário, delta e, qual é a terceira? A junção das duas, chamada de mista, tá certo? Então, a foz de um rio, gente, o ponto final do rio pode ser no sentido de estuário, delta ou mista, tá bom, gente?
Então, olha, falei para vocês hoje sobre o nosso capítulo 7. Na nossa aula de amanhã eu já vou trazer o nosso capítulo 8. E o máximo que você vai fazer nesse capítulo 7 e capítulo 8 é apenas a resolução dos exercícios, tá bom? Eu não vou cobrar atividades desse capítulo porque a gente ia perder mais tempo, porque nós estamos querendo iniciar já o nosso terceiro bimestre, tá bom, povo lindo? Então, amanhã a gente se encontra já falando do nosso último capítulo do livro 2. Tá bom, gente linda? Abraços, até amanhã.